Boa noite a todos. Uma terça-feira de muita luz, de muita paz. Essa semana está iniciando, né? Hoje estamos aí nos primeiros dias da semana. E uma terça-feira recheada de estudos, né? Na página do Face do Francisco de Assis, a gente começa cedo com as lives do Fred, vem o estudo da Cris, o estudo do Oswaldo, e agora eu entro com a reflexão espírita. Então, é um dia recheado de estudos, como outros também na página do Cefacis, né? Dos colegas aí que sempre, dos amigos, que sempre estão acrescentando algo em nossas vidas. Hoje é uma parábola que eu gosto muito, e com certeza muito conhecida por vocês, né? Que é a parábola do semeador, tão falada, né? É uma das, acho que, das mais faladas é essa parábola. Até porque existe uma particularidade nela, porque Jesus explica a própria parábola. Então, é muito bonito a forma como ele fala, né? E aí eu consegui também localizar o vídeo, quero passar o vídeo também para vocês, para ficar mais fácil essa nossa reflexão. A Vera já chegou aqui, já está online com a gente, a Maria Lúcia. A gente olha assim os rostinhos, né, vai vendo as pessoas parecendo, bate uma saudade dos nossos encontros terça-feira lá no centro, né? Mas em breve a gente retorna, né? Vamos aguardar aí conforme as necessidades aí da cidade e assim que possível a gente consegue retornar com as nossas reuniões presenciais. Enquanto isso, né, vamos continuando aqui online com os nossos estudos. Ter vocês aqui para mais uma reflexão espírita sobre as parábolas de Jesus. Então, hoje eu vou passar aqui o vídeo, que é a parábola do semeador. Ela está em Mateus, ela é um pouco extensa, porque o que aconteceu nesse momento? Jesus levanta cedo, como sempre ele faz, né? Sempre nos evangelhos coloca que ele acorda muito cedo, se afasta para orar, e ele se afasta nas margens do Lago de Genezaré, e a multidão descobre que ele está lá e começa a chegar pessoas. E aí o que acontece? Eles colocam, né? Chegam os discípulos também atrás, e Jesus entra no barco. E ali nesse evangelho, nesse capítulo 13, acontece mais ou menos 3, 4 parábolas. Então, essa que nós vamos conversar hoje é sobre o semeador. Tá? Eu vou colocar mudo o meu microfone aqui para poder compartilhar com vocês o vídeo dessa parábola, porque isso eu acho que fica muito mais fácil da nossa compreensão assistindo, né, o pequeno filminho, e depois a gente conversa sobre ela. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis.
E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bonito isso, né? É muito bonito a gente ouvir Jesus dessa forma. Essa parábola, explicada por Mateus, ela se divide em 3 partes, né? Esse primeiro momento, que Jesus fala para essa multidão. O segundo momento, onde os discípulos lhe questionam por que ele está falando sobre parábola, e ele dá uma explicação. E o terceiro momento, onde ele fala de uma forma mais aberta àqueles homens que estão ali com ele no barco. Então, dessa forma, Jesus explica para aqueles homens que estavam ali, a maioria agricultores, porque as margens desse lago são margens muito frutíferas, muito de terra boa, de muitos agricultores. Né? Aquela região ali era conhecida nessa época como uma região de muitos agricultores. Então, a maioria das pessoas que ali estavam eram agricultores. Então, o bonito é isso, Jesus falar na linguagem daqueles homens, para que eles, mesmo com extremas dificuldades, conseguissem despertar para algo. Essa é a proposta. E quando os discípulos lhe questionam, né, por que mais fala por parábola? Por causa disso, para que eles consigam compreender. E aí Jesus fala sobre o profeta Isaías, que faz parte lá do Antigo Testamento. O profeta Isaías fala nas suas últimas páginas, né, do livro de Isaías, que ele se sentia, vou dizer nas minhas palavras, tá? Ele se sentia frustrado, porque ele falava, mas ele percebia que as pessoas não entendiam. Então, ele diz que ele não iria parar de falar, porque o problema não era a fala dele, que era imbuída do Espírito Divino, que era imbuído da essência divina. O problema era das pessoas que não conseguiam compreender. Por isso ele não parava de falar, que ele iria morrer falando sobre o reino de Deus, sobre a divindade. E é essa a questão da parábola de Jesus, porque o problema não são as sementes, porque elas estão aí, elas são jogadas, todos os lados.
O problema são os terrenos que as recebem. E aí, nessa outra parte, Jesus fala de uma forma bem clara que o que seriam esses terrenos? Que, na verdade, são os nossos corações, as nossas formas psíquicas, os nossos comportamentos na vida. Então, essas sementes, elas são como gotículas de verdade, que foi espalhado para todos os lados. E cada um de nós somos o terreno, porque elas vão nos chegar. Mas aí como que nós vamos utilizar essa semente? E aí eu quero conversar com vocês no primeiro ponto. Quem é o semeador? Quem vocês acham que é essa pessoa do semeador? Alguns podem dizer que é Deus, que é Jesus, que é a nossa essência divina. Mas esse semeador é quem semeia. E pode ser até nós. Nós somos semeadores. Porque Deus, na sua essência divina, ele não tem mãos e pés e boca para se comunicar. Como que acontece essa intercessão divina conosco? Como que acontece a intercessão da espiritualidade conosco, já que estamos em vibrações diferentes? Como que acontece isso? Nós somos instrumentos de forma constante. Então, nós também somos semeadores. Quantas vezes, diante de pessoas que estão angustiadas, que estão oprimidas, que estão depressivas, ou em momentos conturbados, quantas vezes nós, mesmo diante das nossas imperfeições, nós não semeamos sementes ali de coragem, de confiança, de fé, de gratidão. Independente se isso vai ou não frutificar. Mas naquele momento fomos instrumentos da espiritualidade e fomos semeadores. E essa é uma grande lição que, se a gente observar na natureza, porque Jesus faz essa comparação com a natureza, a gente observar, a gente percebe essa grandiosidade, porque as sementes são espalhadas pelos pássaros, pelo vento, pelas próprias mãos dos homens. Às vezes nascem flores aqui que não fomos nós que plantamos, elas vêm, né? O passarinho vai lá, as abelhas polinizam. Olha que interessante isso. Então, eu entendo, quando toda vez que eu leio essa parábola, eu entendo essa parábola como a maior declaração feita por Jesus de amor à humanidade. Porque essas sementes são lançadas para todos, independente do tipo de terreno. As sementes são lançadas. E isso é interessante porque, se a gente pensar, né, um agricultor, ele não vai lançar suas sementes em qualquer terreno, não é verdade? Ele preocupa que a terra seja boa e fértil para que possa frutificar. Então, essa é a proposta do amor de Jesus para conosco. Ele não está olhando para isso. Ele sabe que todos nós temos potencialidades para transformar essa terra nossa em terra boa, em solo fértil. Ele acredita e por isso ele sai a semear. Por isso nós também somos instrumentos, também somos semeadores. E aí, essas sementes, como diz na parábola, né, caem em alguns terrenos, porque elas são lançadas para todo lado, né? Talvez se uma pessoa mais metódica observar, falar assim, mas que agricultor é esse, né, que sai desperdiçando semente assim? Mas essa é a proposta, jogar para todos os lados. E as sementes caem para muitos lugares. Caem à beira do caminho, cai no meio das pedras, num terreno pedregoso, cai num monte de espinhos e cai numa terra fértil. E o que são esses caminhos? O que são esses? Por onde que esse semeador está passando? O que significa esses? Qual que é o significado desses terrenos? Vamos começar falando do primeiro. Cai à beira do caminho. Jesus já alertou, né, que são aquelas sementes que elas caem e elas não vão crescer. Mas por quê? Qual é o perfil dessas pessoas que nós poderíamos citar que estão à beira do caminho?
Normalmente, no caminho, a terra é bem pisoteada, né? Então é um solo duro. Então, à beira do caminho não tem a terra fofa que a semente pode, de repente, começar a enraizar. Ela não vai conseguir enraizar. E seguindo o raciocínio do Alírio Sequeira Filho, no livro que é o que eu tenho buscado como base para esses estudos, que são as parábolas terapêuticas, ele cita que nós podemos ver como o perfil dessas pessoas, aquelas pessoas que vivem na forma superficial da vida. Elas não têm um real compromisso com a vida. Elas permanecem na periferia da vida. São aquelas pessoas que não se doam e assim também não estão dispostas a receber. Elas não fazem nem o mal, nem o bem. Não são boas nem ruins. Elas vivem. Elas não se comprometem. Elas não prestam atenção. Elas vivem. Conforme as coisas vão acontecendo, elas vão vivendo. A semente não encontra terra. É um terreno, ainda a ser trabalhado, mas não tem terra para ela frutificar. E depois, as sementes caem nos pedregais. Na nossa vida tumultuada, cheio de problemas, cheio de pedras, que a gente tropeça aqui, tropeça ali. Pouca terra, muita pedra. Muitos problemas, né? E essas sementes, elas começam. Só que como elas não têm terra suficiente, elas logo morrem. São as situações da vida onde a gente desperta para a verdade, a gente desperta para essas virtudes que são as sementes. Mas aí, na hora que chega um problema, que chega um apelo do mundo, que chega o meu desejo, que chega a minha vontade, aí se apaga. É como se fosse o vagalume, né? Eu tenho aquela explosão, mas eu não consigo manter a luz. É interessante a gente ver o vagalume voar, né? Porque ele vai piscando, né? Você vê o caminho dele, o trajeto, ele acende e apaga, acende e apaga. É essa a proposta, né? É o caminho onde que nós vamos ter ainda muito que trabalhar. E é interessante essa caminhada, né? O Anderson Mazil comentou, seguindo o exemplo de Jesus, devemos semear para aqueles corações endurecidos como pedra, sim. Pois um dia há de se brotar uma esperança do amor de Deus nesses nossos irmãos. Não podemos apenas semear nos bons corações, mas é difícil falar para aqueles que não querem escutar, né? Nós vamos chegar lá. Então nós temos esse coração ainda, né? Cheio de pedra, que muitas vezes é o nosso também. Muitas vezes, né, pegando a analogia aí do vagalume, quantas vezes a gente tem aquela explosão de fé, de confiança, na hora que chega no primeiro problema, né? Eu saio de casa, faço a minha oração e tô ali piscando, né? Luz, tô reluzindo, né? Os amigos espirituais são até felizes. Aí no meu primeiro problema, chego no trabalho, um bom dia, meio atravessado, qualquer situação ali, na hora que eu volto para o almoço, eu já tô apagada. São as pedras, são as sementes que elas florescem, mas elas não conseguem ficar. E os espinheiros? Porque tem os espinheiros, as sementes caíram nos espinheiros. Interessante, porque se existia ali espinheiro, existia já uma quantidade de terra, né? Então já existia um solo ali, porque algo floresceu. Espinhos, mas floresceram. Lá essas sementes, elas têm até condições de crescer, mas elas são abafadas. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque elas são abafadas pelo peso desses sentimentos egóicos, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção. Quando nós estamos na posição de semeadores e tentamos semear as sementes, mas as pessoas não querem ouvir, né? Ou então, na hora que você vê que está ali, ela logo se abafa porque algo chamou mais atenção. Elas sufocam dentro de si as possibilidades de buscarem um sentido diferente na vida, um despertar diferente. São normalmente vidas materialistas, que não conseguem enxergar nada além do momento presente, do que essa vida material presente. Qualquer semente que entrar ali pode até crescer, mas logo é sufocada. E o maior problema dos espinhos
é que eles não ferem só eles, né? Mas eles ferem as pessoas. E aí nós temos na história muitos grandes espinheiros que fizeram guerras, discórdias. Os espinheiros não fazem mal só para eles, fazem para os próximos. E é tão interessante até aqui a gente perceber essa caminhada evolutiva. À beira do caminho, né? Aquele terreno neutro, onde não está nem para cá nem para lá, mas que eu começo a usar meu livre-arbítrio. Eu percebo que tem algo de diferente, mas eu ainda não estou ainda interessada, comprometida com a vida, em querer observar que semente é essa que está caindo. É o primeiro ponto. Aí depois a gente começa a enfrentar as pedras no caminho, né? São situações que começam a tirar, na hora que você tira a pedra, a terra ali está mais fofa, né? Então essas pedras começam a aparecer ali que tem terra. E eu começo a usar meu livre-arbítrio. Só que se eu utilizar de forma equivocada meu livre-arbítrio, eu viro um espinheiro. Olha que interessante quando a gente observa dessa forma essa caminhada. O uso inadequado do meu livre-arbítrio, dessa opção de escolha que nós temos de seguir caminho A ou B, pode nos levar a virar os espinheiros, onde eu sufoco em mim todas as possibilidades, diante de sentimentos de vaidade, onde eu acho que eu teria que ter muito, ou então, ao contrário, na baixa autoestima, não me acho digno de ter, e vivo de uma forma a negar todas essas boas sementes que chegam. Mas nós temos a lei da misericórdia, né? Então, mesmo que alguém não queira ouvir, uma hora essa semente vai fazer parte desse solo. Não tem como. Né? Uma hora isso vai modificar. Mas e aí? Como é que nós vamos nos transformar em terra boa? Porque eu já falei que outras vezes nós temos uma lei de misericórdia que sempre nos alcança. Ninguém vai querer ficar à beira do caminho. Ninguém quer ser uma estrada, né? Sem vida, sem nada. Ninguém quer viver no meio de pedras, ninguém quer ser um espinheiro. Então, onde que a misericórdia nos alcança para poder fazer esse despertamento? Se a gente voltar no exemplo da agricultura, o que acontece quando o solo está endurecido, ou o solo está cheio de pedra, ou o solo está cheio de ervas daninhas? Tem que vir um arado, não é isso? Retirando as pedras, cortam-se as ervas daninhas, retiram as ervas daninhas com raiz e tudo, ou cortam e depois revolvem a terra, modificam, normalmente utilizando um arado. E a vida age mais ou menos dessa forma com a gente, com o arado da dor. Quantas vezes a dor vem e mexe no nosso coração? Quantas vezes a dor serve para nos despertar? E é nesse movimento dessa terra íntima que eu vou quebrando esses torrões de terra, né? Esses sentimentos, aí eu não quero ouvir, não preciso disso, vai quebrando. Você vai sentindo que existe a necessidade. Quanto mais resistente, mais força às vezes tem que ser colocado, né? E essa terra dura vai sendo revirada. E eu retiro desse campo as pedras. Mas para retirar as pedras tem um esforço. A pedra está encravada ali na terra. Tem que fazer um esforço para retirar. Quantas vezes nós não temos que fazer esse esforço em nós, retirando de nós algo que a gente não precisa mais, entendendo quais são os reais valores da vida. E as sementes estão lançadas. E eu preciso movimentar essa terra. E aí, quando eu tenho essa terra fértil, essa terra boa, as sementes começam a frutificar. E a gente irriga essas sementes, muitas vezes, depois de um arado da dor, com as lágrimas, né? Lágrimas, às vezes, do desespero, do pedido de socorro, lágrimas das angústias, do aperto, mas depois lágrimas de gratidão. E essas sementes começam a frutificar. E aí elas vão produzir uns 30, outros 60, outros 100. Por que essa diferença? Porque cada um
tem uma possibilidade, né? Nós não podemos querer exigir de nós algo que nós ainda não temos condições. Então, mesmo que a gente já esteja preparado, já tenha passado por todos esses processos, às vezes eu só vou render 30 frutos, enquanto o outro rende 60, enquanto o outro rende 100. É uma caminhada, né? É o processo evolutivo. Quanto mais adubado for o solo, mais se produz. Tem uma história que nos conta Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, que eu quero até trazer para vocês, porque é uma passagem muito bonita de Jesus. Jesus estava no início ali do seu apostolado, né? Logo quando ele retorna, que ele passa pelo deserto, que ele começa a se tornar público aos olhos de uma comunidade um pouco maior do que aquela que ele convivia antes. E quando ele resolve, né, quando ele começa ali nesse movimento, até sem ainda ter chamado os discípulos, ele estava ainda nessa caminhada sozinho, ele passa por Jerusalém. E quando ele passa por Jerusalém, ele está sentado assim no templo de Jerusalém, como se fosse um peregrino. E passa por ele uma comunidade de sacerdotes, vários sacerdotes. Passam, ficam olhando, observam. Vem nele um rapaz diferente, né? Fala, ele não é daqui. Mas vão embora. Mais um sacerdote observa aquele jovem, percebe nele uma postura diferente, observa o olhar daquele jovem, daquele galileu, né? Percebe que é diferente daqui, do que estavam ali. E esse sacerdote se chama Hanã. Esse sacerdote, anos depois, quando Jesus é sentenciado lá naquela reunião de sacerdotes, esse sacerdote foi um juiz implacável na condenação de Jesus. Mas esse sacerdote, Hanã, chega próximo de Jesus e com orgulho, né, diante das suas vestimentas, diante da sua posição social, olha para aquele jovem, né, e fala com certo orgulho: Galileu, o que faz aqui na cidade? E Jesus, olhando para aquele sacerdote que se faz presente à sua frente, responde com certa modéstia: passo por Jerusalém. E aí Humberto de Campos fala que Jesus fala até com uma certa nobreza: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Ironiza Hanã. Imagina falar isso, né, para um doutor da lei, um que está acostumado a viver nos templos, cheio de dogmas, cheio de rituais, encontra um homem simples, como se fosse um peregrino, de roupa suja, e ele falar que veio construir o reino de Deus? E Hanã fala com ironia, né? O que pensas tu venha a ser isso? E com grande serenidade, Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Olha que bonito isso. E falar isso para um sacerdote que desconhecia totalmente isso, porque para ele o reino de Deus eram os templos, construídos dentro do coração dos homens. Que coisa estranha. E Hanan dá gargalhadas, com um extremo desprezo, e diz a Jesus: obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante esse difícil empreendimento? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliá-lo na execução dos teus planos? Jesus, com humildade e seriedade, lhe responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Hanan continua com seu sarcasmo, achando que aquele rapaz não está certo da cabeça, né? Mas sente nele algo de diferente. Então aquilo incomoda esse sacerdote. E por isso que ele utiliza da sua posição social, falando assim no extremo orgulho e com muito sarcasmo e com ironia para Jesus. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina.
E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus, com uma energia serena, olha profundamente em Hanan e lhe responde: Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Assim continua, né, a história, mas eu vou parar por aqui. Olha que beleza esse ensinamento. As sementes são lançadas e são as propostas da nossa vida. E toda essa proposta de reino de Deus, de solo fértil, de encontrar com os próximos, de auxiliar quem está caído na estrada, todo o Evangelho de Jesus fala sobre o reino de Deus, que vai ser criado onde? Dentro de nós. Como? Com os nossos sentimentos e com a nossa boa vontade. Isso é a mensagem mais perfeita que a gente pode ter. Tudo, né? Todas as nossas potencialidades divinas, todas as nossas aspirações, nossos sonhos, dentro da evolução, ela se realiza através do nosso sentimento e da ação da boa vontade. O processo de evolução acontece quando eu mantenho esse equilíbrio entre o sentir, pensar e fazer. É difícil, mas nós vamos caminhando. Talvez hoje eu sinto uma coisa, penso outra e faço outra. Mas se a minha mente observadora, se a minha consciência intervém nisso tudo, revolvendo, né, misturando esse solo para que ali cresçam as sementes da virtude, eu estou no caminho. O Evangelho de Jesus não é só para ser filosofado, né? É muito gostoso falar sobre o Evangelho, a gente sempre tem uma sensação muito boa, gostoso reviver, né, o exemplo de Jesus e toda a sua história. Mas o Evangelho de Jesus é realmente para ser vivido no nosso dia a dia. O solo fértil é a nossa vida. E o semeador saiu a semear. A vida nos dá inúmeras opções para que eu escolha as minhas atitudes. A vida me fornece o solo, a semente, todas as opções. Em quantos momentos, se a gente observar, a vida me sequestra, né? Situações me sequestram e eu viro refém da situação. Quando algo me irrita e eu não consigo utilizar a semente da paciência. Quando algo me entristece, eu não consigo usar a semente da alegria. São situações que me sequestram de mim mesmo, porque eu não sou a tristeza, mas eu tenho em mim a semente da alegria. Eu não sou a raiva, porque eu tenho em mim a semente do amor. Só que todo o materialismo, toda essa vivência encarnada em questão de sentimentos egóicos, de escolhas que foram nos afastando dessa proposta de Jesus, né, dessa proposta divina, do nosso eu divino, faz com que a gente tenha essas escolhas equivocadas que cada vez mais, encarnação após encarnação, eu fui cultuando as questões materiais, o poder, o ser melhor, o se sentir mais poderoso, a vaidade. E agora é a hora de mexer nesse solo. Eu acho que nós já estamos tão acrescidos de palavras do Evangelho, eu acho que nós já sabemos tanto sobre o Evangelho, que agora nos falta o passo principal, que é realmente colocar em prática, no dia a dia. Mesmo muitas vezes nos sentindo sermos à beira do caminho ali onde que cai as sementes e não tem terra nenhuma. Ou então, já um pouquinho melhores, nos sentindo como aquela terra cheia de pedras, cheia de problemas. Em que a gente sabe que às vezes a semente vai ali, vai começar, mas o primeiro problema ela vai murchar. Mas temos que ser persistentes. Por isso que eu entendo que esse evangelho é a maior declaração de amor de Jesus por nós. Porque ele acredita na nossa essência divina. E as sementes são distribuídas. Mesmo para aqueles que não queiram usar.
mesmo para aqueles que vão usar a semente e a semente vai morrer, mesmo para aqueles que vão usar, mas a semente não vai ter todo o potencial, não importa. É o semeador que sai a semear, jogando para todos os lados essas sementes de virtude. Só que dá trabalho, né? Eu gosto de mexer no jardim, eu vou uma coisa, dá trabalho. Dá trabalho você mexer ali com a terra, de você plantar, de você adubar. Dá trabalho. Imagina isso com a gente. Quantas encarnações nós já passamos cultuando a vaidade, cultuando o orgulho. E agora, eu remexer nessa terra endurecida, é trabalhoso. Mas não é algo impossível. É algo onde Jesus fala que o mármore mais puro e bonito está no coração do homem. E o cinzel mais perfeito na sua boa vontade. Mas se eu não aceito essa proposta da boa vontade, é onde que entra o arado da dor. E essa terra vai ser irrigada com muitas lágrimas de redenção, com muitas lágrimas de angústia, necessárias para o nosso crescimento. A dor serve para nos despertar. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para sofrer. Nós não viemos aqui para pagar, né? Isso é muito pesado. Nós não viemos aqui para pagar. Nós viemos aqui para reconciliar. Nós viemos aqui para debitar situações. Nós viemos aqui para aprender. Essa é a grande proposta. Porque se a gente pensar de uma vida de uma forma tão dura, é muito penoso, né? E nós precisamos olhar de forma amorosa para a gente. Entender que mesmo que eu ainda não seja um solo fértil, mas eu seja aquele solo cheio de pedras, eu tenho condições de transformar. E aí, ao invés de eu esperar esse arado da dor, que eu vá tirando de forma agradável, através do cinzel da boa vontade, que é o que modela, que é o que constrói, que é o que dá forma. Então eu tenho essa opção, usando a minha boa vontade. É o meu despertar, me entendendo como aprendiz da vida. Essa é o nosso melhor título. Eu sou um aprendiz da vida. Então vou ter escolhas equivocadas, vou ter acertos, mas vou aprender. Porque é isso que um aprendiz faz, né? E ele sempre vai ter um mestre. Sempre nós teremos alguém para ensinar. E quando eu estava montando essa reflexão, eu vi uma mensagem do Chico, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, porque às vezes a gente acha que nós não temos condições, né? Às vezes a gente acha que o nosso mundo é tão cheio de problemas e o meu solo é tão pequeno. Imagina se eu vou conseguir fazer qualquer coisa, eu vou estar simplesmente utilizando mal uma semente. E quando eu vi essa mensagem aqui, do Chico, achei muito bonita. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Então essa é a proposta. Essa é a proposta desse evangelho do semeador. Porque Jesus, quando ele fala aos seus discípulos que para eles seria dado a condição de conhecer o segredo do reino de Deus, esses segredos nada mais é do que a vontade daqueles discípulos de fazer diferente. Aqueles discípulos vivendo próximos de Jesus e sentindo dele toda aquela vibração, eles eram, né, super-homens junto com Jesus. Tanto que Pedro, né, quando o soldado chega para prender Jesus, Pedro pega a faca e tenta agredir o soldado, que Jesus diz aquela célebre fala, né, com ferro fere, com ferro será ferido. Deixe, Pedro. E Jesus praticamente se entrega, né, de uma forma pacífica. E Jesus fala para Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagina Pedro, fala, que isso, mestre? Eu estou disposto a dar minha vida
a você, mas é claro, ele estava ali imbuído de Jesus, bebendo daquela presença. Mas quando Jesus se afasta, é preso e todas aquelas situações, Pedro nega, porque ali era ele com ele mesmo, era o solo dele, era o terreno dele. Então, nós temos que pensar que nós somos esse terreno. O que nós queremos de nossa vida espiritual? O que nós queremos do plano espiritual? Às vezes eu fico me pensando, né? O que eu espero do lado de lá? Eu tenho que fazer agora. Se eu quero encontrar situações favoráveis, eu já tenho que começar a pensar nisso agora. Se eu quero encontrar situações onde eu me desperte para estudo, eu já começo agora. Porque a única coisa que vai acontecer quando eu desencarnar é que eu vou perder o corpo de carne, mas eu vou continuar sendo eu mesma. Então, se agora nós já nos reconhecemos como pequenos espinheiros, como um terreno cheio de pedras, ou com um solo fértil, mas ainda com pouca produção, agora é hora de começar a trabalhar. E para finalizar, quando eu estava fazendo esse estudo, e aí eu sempre fico andando aqui, né? E às vezes filosofando e pensando sobre as situações, e eu vendo sobre essa questão dessa parábola do semeador e realmente me sentindo um terreno cheio de pedras, né? Realmente um vagalume, que a palavra e as virtudes chegam, né? Te dá até aquele ímpeto, você consegue manter essa vibração, mas logo depois vem um problema e você desaba, né? A semente morre ali com tudo. E eu fiquei pensando nessa dificuldade, como que a gente não pode perder essa vontade de querer trabalhar nós mesmos. Como nós não podemos desistir de nós mesmos. Eu não posso me conformar com a pessoa que eu sou se eu quero ser melhor. Eu não posso exigir de mim uma mudança drástica em pouco tempo, mas eu posso vir trabalhando de forma constante para essa melhora. Só que às vezes é complicado, né? Como o nosso colega aí comentou, que às vezes as pessoas não querem ouvir, às vezes nós não queremos ouvir, às vezes as situações vêm gritando no nosso ouvido e a gente não quer ouvir. Então, antes que o arado da dor chegue, né, e que aí revolva essa terra com maior força, esses torrões que vai ter que usar mais força para poder quebrá-los, antes disso, nós temos que usar nossa boa vontade. E eu pensando sobre isso, né, como às vezes é difícil usar nossa boa vontade quando a gente sabe que nossa produção é pequena. Como é difícil eu usar minha boa vontade sabendo que, vou dar um exemplo, como é difícil eu usar uma paciência sabendo que eu tenho tão pouco. Mantenha a paciência num determinado momento, na hora que o problema vem, eu já não tenho mais a paciência, e aí eu me irrito. Então é aquela é o exemplo do vagalume mesmo, né? O vagalume não consegue ser perene, ele não consegue ser constante nessa luz. E aí andando, né, estava cuidando das plantas, e eu tirei essa foto para representar isso, porque me chamou a atenção. Isso aqui é uma parede de pedra, tem pouca terra só, e no dia que eu estava mexendo ali, o Henrique estava até me ajudando no jardim, ele ainda brincou e falou assim, nossa mãe, ali, ó, aquele matinho nasceu dentro de um templo, porque ele achou um buraquinho ali e saiu buscando a luz. Só que ele não tinha as florzinhas. E eu pensando sobre essas situações todas, e eu falei assim, como que a gente pode ter força, mesmo sabendo que a nossa terra é tão pouca, e que Jesus espera tanto e nos dá tanto? E quando eu vi essas florzinhas, eu falei assim, tá aí a resposta. Lembrando o que Chico disse, quando ele foi questionado por um repórter que disse para ele, mas Chico, como é que você consegue fazer tanto? Né? Tantos livros publicados, você trabalha, tem problema na vista, atende no centro, como é que você consegue fazer tudo isso? E Chico lhe responde, floresça onde Deus te coloque, mesmo que seja sobre uma rocha.
Então, mesmo que a terra nossa seja pequenininha, mesmo que no primeiro sol a gente corra o risco de queimar as flores, as plantas, nós temos que insistir. E quando eu vi essa florzinha roxa com esse miolinho amarelinho, me chamou atenção, porque mesmo ali, ela não tendo condições de crescer, porque não tem terra suficiente ali é pedra, não tem terra. Ela busca o lugar para sair para a luz e ela floresce. Ela traz beleza, ela se oferta ao mundo. Ela mostra para o mundo, olha, estou aqui, com a boa vontade. A essência divina, num pequeno matinho. E eu acho que essa é a reflexão que eu tive. Mesmo que a gente jogue sementes em terrenos que não serão produzidos, né? Mesmo que a gente invista tempo em pessoas tentando modificar a situação, onde a gente enxergue de forma diferente, a gente lança sementes. O trabalho do terreno é dela. E mesmo que a gente receba sementes e perceba que não temos estrutura para suportar essas virtudes, comecemos no pequeno trabalho. Porque é com exemplos desse jeito da natureza que a gente percebe que a misericórdia divina nos alcança. Porque em qualquer lugar existe condição da gente florescer. Só temos que lembrar das palavras de Jesus, que não existe mármore mais bonito, ou seja, solo mais fértil do que o sentimento. E não existe cinzel mais perfeito do que da boa vontade. E com essa imagem eu me despeço de vocês nessa pequena reflexão, agradecendo a presença dos amigos que nos acompanham ao vivo e daqueles que assistem depois, que fica lá no YouTube ou na própria página do Face, com muita gratidão de poder ter essa oportunidade de refletir a cada semana sobre uma passagem de Jesus. Uma ótima semana a todos, muita luz, muita paz, que a gente tenha essa confiança que nós temos condições de florir, onde for que estivermos. Gratidão a todos. Que Jesus nos abençoe.